Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Bíblia de Fato e com muita alegria nós estamos reunidos para tratar de assuntos importantíssimos para a nossa edificação na fé no Senhor Jesus Cristo. E neste vídeo nós veremos a ousadia, a coragem, a determinação e a intrepidez do apóstolo Paulo, mesmo diante de perigos de morte. Se você ficar conosco até o final, nós veremos como Paulo se saiu até um determinado momento, quando ele foi cercado por todos os seus inimigos, as estratégias que Deus deu a ele e as portas que foram abertas mesmo dentro de uma crise de perigo de morte. Quais são os perigos que um pregador enfrenta? Então fica conosco até o final. Depois de ser separado pelo Espírito e pela Igreja, em Atos capítulo 13, Paulo sai com seus companheiros para as suas missões. Em todas as cidades da Ásia e do início da Grécia e da Europa, onde Paulo chegou, ele pregava primeiramente aos judeus e também pregava para os gentios. Ao longo desse percurso de ministrações e de pregações, Paulo sofreu muito fisicamente, psicologicamente. E os perigos eram notórios aonde Paulo chegava. Um homem carregado do poder e da graça de Deus. Aonde ele chegava, arrastava multidões para crer no Senhor, mas também o número de inimigos ia só acrescentando. Na sua última viagem, antes de ser preso e ser levado a Roma, houve uma direção do Espírito Santo para que ele estivesse naquele lugar. O propósito de Deus, a vontade de Deus, levou Paulo para aquele lugar. E Paulo estava determinado para isso, pois até a situação financeira dos cristãos em Jerusalém estava sendo respaldada pelo apóstolo Paulo com suas ofertas que seriam trazidas para a terra de Israel. Veja o que diz as Sagradas Escrituras em Atos 20 e o versículo 16. Porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, ou seja, não parar em Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então Paulo tem um objetivo firme, chegar no dia da festa de Pentecostes. Mas todos sabem que também em Atos capítulo 2 aconteceu isso, que na festa de Pentecostes se ajuntam milhares de pessoas na cidade de Jerusalém, de toda essa cultura helenística, para vir adorar a Deus no dia de Pentecostes. E significa que os vários inimigos que o apóstolo Paulo conseguiu na sua trajetória de pregador do Evangelho estariam todos reunidos no mesmo lugar. E aí onde entra a crise, o confronto interno e também daqueles que amam o apóstolo Paulo, tentando impedir que Paulo chegasse a Jerusalém. Porém, o apóstolo Paulo estava direcionado pelo Espírito Santo. É promessa de Deus na vida de Paulo que levaria Paulo para pregar para os reis. Talvez você já esteja me entendendo o objetivo do Espírito em levar Paulo ao mais alto escalão do poder do Império Romano para testemunhar de Jesus Cristo. Veja só a direção e a revelação do Espírito para Paulo dentro dessa trajetória. Atos 20, 22 e 23. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Veja o contexto. Paulo está fazendo a obra da ministração da palavra e de cidade em cidade o Espírito Santo lhe revela que está se aproximando um momento de crise maior, de sofrimento maior e de tribulação maior. Mas Paulo, como um homem de Deus, está determinado a seguir em frente. E por que Paulo está determinado para seguir em frente, mesmo em meio a perigo de morte? Porque Paulo entende que é preciso cumprir o ministério. O ministério, ele é uma ordem divina dada pela soberania de Deus, que nós carregaremos sobre os nossos ombros até o final da nossa vida. Um dos textos mais importantes de todo esse contexto é Atos 20 e 24, que diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele não só vai cumprir, mesmo em meio a revelações de prisões e tribulações, mas ele vai cumprir com alegria o ministério que foi confiado ao Senhor. Então ele está dizendo, não é precioso eu conservar a minha própria vida,
mais precioso ainda é o fazer a vontade de Deus. Quando é que as pessoas que têm chamado e que estão em crise de comunhão com o Senhor vão entender que nós somos chamados para fazer a vontade de Deus e não para Deus ficar fazendo a nossa vontade? Deus é bom, é abençoador, é o Deus que abre portas, porém o ministério, o chamado de Deus na vida de alguém é algo importantíssimo. E muitos dos servos de Deus aqui nas Sagradas Escrituras passaram perigo de morte. Elias foi um deles que passou muito perigo de morte. Mas a autoridade de Deus estava sobre Elias. Ele dizia que caía fogo do céu e consumia os soldados que vinham contra ele. Deus disse a Jeremias que pelejarão contra ti. Deus disse a Ezequiel que ele iria pregar a um povo que era uma casa rebelde. Moisés passou perigo de morte contra 253 pessoas com pedras na mão para tirar a vida de Moisés. E o próprio Moisés disse a Deus: risca o meu nome do livro da vida para se entregar para a salvação do povo. Porém, Moisés não era o Messias que iria aperfeiçoar o povo para a eternidade. E sim, aquele semelhante a ele que viria no futuro, que é Jesus Cristo de Nazaré. João Batista e muitos outros profetas maiores e menores sofreram perigo de morte a respeito, até o próprio João Batista foi decapitado. O Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, na primeira pregação na sinagoga em Nazaré, pegaram Jesus porque ele disse que a palavra se cumpre naquele dia, que é a palavra de o ano aceitável do Senhor ser aberto. Pegaram Jesus e levaram para o precipício para lançar ele à morte. Mas de repente, cadê Jesus? O propósito de Deus está acima de todas as coisas. Em Atos capítulo 4 diz que Deus levantou pelo seu conselho pré-determinado tanto Pilatos, Herodes, como os gentios e os judeus contra o ungido. Porque segundo Isaías 53, foi do agrado de Deus o moê-lo e o fazê-lo enfermar. No ministério há perigo, no ministério há sofrimento. Porém, Paulo em Romanos capítulo 8 diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque nem sabemos orar como convém. Enquanto o espinho humilha, traz angústia, o Senhor está dizendo que a graça de Deus basta porque o espinho é o aperfeiçoamento do poder de Deus para trazer humildade e dependência a quem serve ao Senhor. Mesmo em meio aos conflitos e aos perigos de morte, Deus está no controle da sua obra. Porém, uma coisa importantíssima nessa trajetória em que Paulo voltava da Grécia, da Caia e da Ásia Menor para a festa de Pentecostes, onde ele seria preso e quase morto em Jerusalém, nunca faltou uma coisa importantíssima na vida de um grande homem de Deus, que é a oração. Onde Paulo chegava, também o Espírito fazia outros entenderem que o perigo se aproximava. E veja o que diz Atos 20:36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Em Atos 21:5 o texto diz: e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Até o momento de despedir, de constranger Paulo, que quase chora, emocionado, porque nunca mais veria, foi a promessa do apóstolo Paulo, nunca mais eles veriam um apóstolo, eles oravam e choravam. Enquanto Pedro, em Atos capítulo 12, estava preso, a igreja na casa de João Marcos orava insistentemente. E naquele momento, aprove a Deus libertar o apóstolo Pedro, porque não tinha chegado o seu dia ainda. Veja como o nosso Cristo, o nosso Senhor, está no controle de todas as coisas. O diabo será preso lá na tribulação para dar lugar ao milênio. Depois ele será solto para tentar a terra, para que o Senhor prove os homens se eles são fiéis a ele ou não nessa dispensação milenial. E ainda homens se levantarão contra o reino de Cristo. E no final o Senhor aniquilará a antiga serpente, o diabo, Satanás, para todo sempre. Nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Deus usou Nabucodonosor, segundo Abacuque, no capítulo 1, versículo 12, para castigar a Israel, para trazer Israel a arrependimento, para que Israel voltasse para o Senhor. E muitas vezes nós queremos apenas relacionar algum mal que nos sobrevém apenas com a força maligna do diabo. Mas Deus permite algumas situações, algumas sepulturas na nossa vida, para nós entendermos que quem nos liberta é Ele, quem nos salva é Ele, quem nos levanta é Ele, quem nos redime é Ele, quem nos exalta é Ele. Nessa trajetória, um profeta confirma toda essa situação difícil que Paulo passaria em Jerusalém. Em Atos 21:11 diz: e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, que é em Ágabo, citado no versículo 10. E ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo.
Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão na mão dos gentios. Ágabo, o profeta, aparece, pega a cinta de Paulo, prende as suas próprias mãos e pés e diz: assim ligarão o dono desta cinta, ou seja, o apóstolo Paulo. Então, mostra que o Espírito Santo está confortando não só Paulo, mas aos outros que cercam Paulo, de que a obra de Deus ela não está em decadência, e a obra de Deus não está morrendo. Semelhante aos dois que iam de caminhos para Emaús, não entendiam por que Cristo morreu, mas aqui agora o Espírito já está derramado sobre a igreja. E eles estão sendo consolados conforme Cristo foi em busca dos dois em caminho de Emaús e os consolou e os trouxe de volta. Por mais que muitos crentes sejam mortos em lugares de difícil compreensão da mensagem de Cristo, onde eles não aceitam, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Essas pessoas, elas morreram glorificando ao Senhor, receberam essa dádiva, essa graça de suportar até este ponto. Se você já leu um livro chamado Os Mártires do Coliseu, você deve ter visto o quanto os cristãos glorificavam a Deus no Coliseu romano, sendo mortos, mas também os milagres acontecendo antes de sua morte. Isso mostra um Deus glorioso e poderoso, que a palavra da cruz é loucura para eles, mas para aqueles que servem a Deus, ela é o poder de Deus. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele é recebido pela igreja com muita alegria, porém os anciãos da própria igreja do Senhor, judeus cristãos, eles dizem que Paulo, para que não seja acusado de ser um transgressor da lei, ele precisa obedecer um rito de santificação e fazer um voto de 7 dias para isso. Paulo obedece, não significando que ele está voltando à lei, de maneira alguma. Mas Paulo é estrategista. Paulo obedece, se santifica, e dentro de todo esse rito, essa santificação, Paulo está próximo ou dentro do templo, e ele é logo acusado pelos outros anciãos que cercam Paulo, porque a notícia que Paulo estava na cidade correu rápido na cidade. E Paulo é acusado de entrar no lugar dos judeus junto com os gregos que estavam com Paulo, junto com os gentios que estavam com Paulo. E aí começa uma série de calúnias, arrebatam Paulo com uma fúria tão grande. E por que isso? Porque os inimigos de Paulo, segundo Atos 21:11 e 4:27 e 28, que foram os inimigos de Jesus, os inimigos de Paulo estavam todos juntos no mesmo lugar. E aí uma concentração de fúria contra o apóstolo Paulo. Se o tribuno ou os chefes dos soldados romanos não tivessem interferido ali, Paulo seria morto ali na hora. E aí nós glorificamos a Deus por mostrar que Deus é o Deus que abre portas grandiosas, portas com estratégia diferente, para que o evangelho vá longe e se cumpra o que foi dito acerca de Paulo a Ananias em Atos capítulo 9, 15 e 16, que levaria o nome do Senhor a príncipes, a reis e aos gentios de toda a terra. Mas, e eu lhe mostrarei o quanto que ele deve padecer pelo meu nome, o quanto ele deve sofrer consequências, insistências de tribulações, de sofrimentos físicos, de vergonha, porém, ele nunca se envergonhou do Evangelho de Cristo. Deus se utiliza de uma maneira bem interessante, dando sabedoria ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na mão dos judeus, pegavam Paulo, começavam a surrar e a bater em Paulo. De repente aparecia o chefe daquela província, o chefe dos soldados romanos, e ele dizia: o que estão fazendo com esse homem? E quando iam analisar Paulo, Paulo dizia: eu sou um cidadão romano. E os romanos não poderiam fazer nada com Paulo como se fizesse com qualquer outra pessoa, porque Paulo era um cidadão romano. E um cidadão romano não poderia ser açoitado ou até preso sem um julgamento prévio. E aí, até o tribuno, até o chefe dos romanos naquela província, passava por perigo dele mesmo ser morto. Enquanto os judeus também pegavam Paulo e Paulo dizia: deixa eu falar só uma palavra. E Paulo abria a boca, falava em hebraico, e os fariseus e saduceus ficavam pasmos pela sabedoria de Paulo. Porém, quando Paulo abriu a boca e falou o seu testemunho, ou seja, aquilo que motiva Paulo a pregar o evangelho, eles se inquietaram mais ainda, porque segundo Paulo, o Senhor Jesus Cristo disse que ele deveria ir para os gentios. E aí os judeus ficavam inquietos e eles disseram em Atos 2, 22 e 23: e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as suas vestes, e lançando pó ao ar, o tribuno mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por causa assim clamavam contra ele.
os responsáveis pela província, eles deveriam ofuscar qualquer insurreição ou revolução. Senão, diante de César, eles se prejudicariam na sua posição de liderança naquela província. É por isso que eles pegaram Paulo e vamos investigar ele por açoites. Vamos descobrir o que está acontecendo. Porém, eles não podiam açoitar, porque Paulo dizia, eu sou romano, desde o meu nascimento. E eles diziam, mas como você é romano, se eu comprei isso tão caro? Mas Paulo é romano desde o nascimento da cidade de Tarso. Veja como Deus escolhe as pessoas certas para colocar no contexto certo. Por isso eu já quero dizer a você que você não precisa ter medo, no sentido se você vai ser morto, se você vai ser um mártir cristão nessa vida pregando o Evangelho. Porque o Espírito Santo, ele dá graça a cada um para aquilo que Deus o chamou. E este que recebeu a graça suporta até determinado momento que Deus permitir. Semelhante a Jesus Cristo, que passou por várias audiências e também foi ferido nessas audiências, o apóstolo Paulo também passou por várias audiências. Porém, uma coisa nós queremos tratar para caminhar para a nossa conclusão. A obra de Deus, ela se cumpre na nossa vida à risca, assim como o Senhor Deus determinou que acontecesse. E nós podemos confirmar isso em Atos capítulo 23 e o versículo 11, que diz, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Olha que interessante. Veja a intenção do Espírito. A intenção do Espírito é que Paulo pregue. Paulo foi para a cidade de Jerusalém, quase foi morto pelos judeus, foi, entre aspas, salvo pelos romanos, mas seria açoitado. Também foi impedido de ser açoitado. Foi salvo pelos romanos, entre aspas, que iriam açoitar o apóstolo Paulo. E o objetivo do Espírito Santo é levar Paulo cada vez mais longe para pregar o Evangelho. Isso significa que em situações constrangedoras, Deus está abrindo portas para a pregação do Evangelho. Em situações de perseguição, em que as pessoas desprezam o mensageiro de Deus, o arauto do Senhor, Deus mesmo nestas crises está abrindo portas. Por quê? Porque o Evangelho é uma espada. E muitas pessoas, mesmo sendo convencidas pelo Evangelho, não aceitarão de maneira alguma essa mensagem. Mas o Deus que abre as portas é o Deus que faz com que nenhuma porta seja fechada, a não ser que Ele mande. Para a igreja, em Apocalipse 3:8, ele diz, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. E esta porta estava aberta para Paulo. Pois, sendo fraco, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Paulo, como um homem fiel a Deus, ele teve essa oportunidade. E Deus cumpriu a obra na vida de Paulo, o levando a Roma, mesmo que ele chegasse à morte, porque até isso já está determinado para todos nós. Porém, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, que a história diz, provavelmente, que ele foi decapitado em Roma nos anos próximos até a morte do apóstolo Pedro, antes de 70 depois de Cristo, quando a ira do Senhor caiu sobre os judeus por negarem Jesus Cristo. E se cumpre em Mateus 24, 1, 2 e 3, onde Jesus diz aos seus apóstolos que não ficaria ali pedra sobre pedra naquele discurso escatológico do Senhor Jesus Cristo. Como Deus é maravilhoso. E significa que nós precisamos ter ânimo, como assim disse o Senhor a Paulo. Porque os perigos da pregação são muitos. Na pregação, nós temos pessoas que desprezam a pregação, que riem da pregação, que tentam ofuscar a glória de Deus na vida do pregador, tentando humilhá-lo, tentando rebaixá-lo. Mas quem entende qual o propósito da mensagem tem o que de Deus, tem ousadia e coragem. E era isso que o apóstolo Paulo tinha. Que coragem? Coragem só para morrer? Não. Coragem para cumprir o ministério. E isso nós precisamos e sabemos que de Deus nós temos coragem para cumprir o ministério. E não importa o que aconteça, não importa se o maligno, se o diabo se levanta, ou se pessoas, seres humanos ímpios, governos, ou até pessoas inseridas dentro da igreja que não são cristãos de verdade, mas a obra de Deus não para de maneira alguma. O Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja continuará caminhando na unção de Deus, continuará caminhando na autoridade e na ousadia do Senhor Jesus. Se você esteve conosco até aqui, não se esqueça de ser inscrito no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu comentário acerca dessa lição. Esse assunto sobre a coragem do apóstolo Paulo, mesmo em meio a perigos de morte, está sendo estudado no 4º trimestre de 2021, na Escola Bíblica Dominical, onde estudamos sobre o ministério do apóstolo Paulo.
Estamos na lição de número 12, que será ministrada em 19 de dezembro de 2021. Se você veio até aqui conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Te convido a ser membro do canal Bíblia de Fato. Irei deixar também vídeos aqui no final e também na descrição relacionado ao ministério do apóstolo Paulo. O meu desejo é que Deus sustente você na obra de Deus, que você não desista, não olhe para as adversidades e as dificuldades, porque Deus irá cumprir o ministério na sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.